E desde a leitura bíblica de Êxodo, eu estou me programando a falar sobre este texto, que sempre chama-me muito a atenção. Acharam Êxodo 31? Quando vocês acham, a gente tira a foto dali, né? A gente ganha tempo. Acharam então Êxodo 31? Vou ler a partir do verso 1 até o 11. Palavra de Deus no livro de Moisés, Êxodo, capítulo 31, verso 1, e diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome. Olha que legal, chamou pelo nome. E aqui eu já acho algo brilhante, Deus chamar por nome a Bezalel. E um nome tão difícil, não tão estranho, mas ele veio no meio de toda a humanidade existente naquele dia, ele vê Bezalel e chama ele por nome. Vem cá, Bezalel. O filho de Uri, sabe até quem era o pai? Que era o filho de Ur da tribo de Judá. E o enchi com o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus veio misturado com sabedoria, entendimento, conhecimento e toda forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavar pedras para engastá-las e em esculpir madeira para trabalhar em todo tipo de mão de obra. E eis que eu tenho designado com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E no coração de todos os que são sábios de coração coloquei sabedoria para que possam fazer tudo que te ordenei. O tabernáculo da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está sobre ela e todos os móveis do tabernáculo e a mesa e os seus utensílios e o candelabro puro e todos os seus utensílios e o altar de incenso. E o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios e a pia com sua base. E as vestes do serviço, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes para os seus filhos, para ministrar no ofício sacerdotal, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o lugar santo, de acordo com tudo que te ordenei, eles farão. Achei incrível. Eu tinha um sonho, se eu fosse Deus, eu faria uma coisa por mim mesmo. Muita pretensão. Sabe o que eu queria? Eu queria ter uma entrada de USB. Meu sonho de consumo era eu ter uma entrada de USB. Eu estou caminhando para terminar Dostoiévski, de 960 páginas, estou nas 700 e pouco, mas hoje eu ganhei um livro de 500 páginas, do Freud, Interpretação dos Sonhos. Eu quero muito ler esse livro. E aí eu já estava pensando assim, não, eu preciso acelerar o Dostoiévski, porque eu quero, chega segunda-feira, e segunda-feira eu já quero estar com ele pronto, porque eu estou ansioso para ler esse livro do Freud. Mas se eu tivesse uma entrada de USB, a vida seria muito mais fácil. Eu baixava ele em PDF, baixava ele em mim, e eu não precisava ler e teria todo esse conhecimento como computador. Eu acho que é muita pretensão, mas desde que eu conheci computador, eu tenho esse sonho. Eu queria ter uma entrada de USB para ganhar tempo. Pensa, eu podendo colocar dentro da minha memória todos os livros que eu quisesse. Menino, isso seria a glória, não, Fábio? Para mim seria a glória. E às vezes eu penso que foi isso que Deus fez com Bezalel e Aholiabe. Esses dois camaradas aqui. Os dois camaradas lá estavam lá fazendo não sei o quê, não sei para quem, não sei aonde, que a Bíblia não diz. A Bíblia mal diz a sua procedência, ou melhor dizendo, a sua antecedência, quem eram seus pais. Mas eu sei que num passe de mágica, ou melhor dizendo, num toque de Deus, ou num colocar do Espírito de Deus sobre esses dois homens, eles se tornaram hábeis para manusear qualquer tipo de metal, tecido conhecido da época, e de construção, para construírem e fazerem com primazia o tabernáculo.
Eu acho isso incrível. Eu acho isso majestoso, como dois homens comuns do meio do povo recebem o toque de Deus em um dom de servir, de construir a casa de Deus, porque o tabernáculo nada mais era do que a casa de Deus, que hoje nós chamamos igreja. Mas que naqueles dias era chamado de tabernáculo. Mas funcionava igual que nem. O povo reunia para adorar, para cantar, para ofertar, enfim, era a igreja daqueles dias. E aqueles dois indivíduos ganharam por parte de Deus sabedoria, conhecimento. Sabe aquilo que se levava anos estudando para poder moldar ou fundir o ouro? Eles receberam só com a presença de Deus neles. Um dom espetacular. Eles foram escolhidos para servir na construção da casa de Deus. Eu diria que talvez hoje, se o pastor Carlos não tivesse nos traumatizado, dizendo que nós não podemos falar em implantar o reino de Deus, que ele já está implantado, mas pelo menos para elaborar e fazer a manutenção do reino de Deus, que já é chegado, não é diferente. E eu estava pensando nesse texto, estava me lembrando dos tempos idos, quando nós não tínhamos ninguém. E nós já tivemos um tempo, Fábio, que nós não tínhamos ninguém. E tinha vantagens e desvantagens. Vantagens. A gente não ficava escolhendo muito. Não tinha quem escolher. Desvantagem é que não tinha quem escolher. A gente tinha que aguentar os que tinham. E lembrando disso, estava me lembrando, sabe de quem? Da Viviane, cunhada da Aline. Vocês não têm noção. Se fosse hoje, aqueles dias, tivesse esses lustres teriam sido prejuízo, viu, João Gabriel? Nós teríamos arrancado o dinheiro do povo para comprar lustres caros, mas no primeiro culto eles iam se partir. Por quê? Por quê? Por quê? Quem estava aqui? Porque a Viviane cismou de cantar no louvor. E a Viviane quebrava taças de cristal, quebrava lustres, não tinha blindex, não quebrava também. Ela era ultra, super, mega desafinada, uma taquara, rachada, mas não tinha outro. E com o passar do tempo, de tanto ela, como diria uma irmã de Bela Vista, Goiás, arranhar nossos ouvidos, ela foi entrando e aprendendo. De uma forma milagrosa, Deus foi capacitando-a. Eu fiquei pensando nisso naqueles tempos que nós não tínhamos muitos recursos humanos nem financeiros, e nós tínhamos que nos virar com aquilo que tinha, e de uma forma muito incrível a gente via Deus fazendo isto, não só nas finanças, mas principalmente nos recursos humanos, capacitando para administrar, para limpar, para pregar, para cantar. O serviço a Deus, ele deveria ser oriundo pura e exclusivamente do favor de Deus sobre o homem. E aqui, nesses tempos idos da construção do tabernáculo, nós vemos de uma forma muito primitiva, de uma forma muito raiz, isso acontecendo. Deus pegando dois indivíduos, do nada, desconhecidos, e os enchendo com sabedoria, conhecimento e habilidades que levariam-se anos para se adquirir, e eles ali, com o toque de Deus, sendo capacitados para construir o tabernáculo. Penso que hoje não é muito diferente. Nós somos escolhidos, e cada um de nós, indistintamente, nós somos escolhidos por Deus. Claro, não com tamanha grandeza, Deus sabedoria, entendimento, conhecimento, de toda forma de mão de obra. Naqueles dias era necessário. Acredito que Deus estava como eu aqui nos primeiros dias, não dava para escolher. Então ele pegou logo esses dois e os capacitou de forma plena. Hoje, há muitos. Então Deus dá sabedoria para um, dá conhecimento para outro, dá entendimento para outro, dá mão de obra para outro. E aí isso vai formando-se um chamado corpo, e o corpo vai construindo aquilo que é necessário para que vá bem ao reino de Deus.
Engraçado. Eu vejo isso de uma forma tão bela. Eu, particularmente, aqui dos bastidores, eu vou contar uma de hoje. Sem crise, nós estamos entre irmãos. Vocês viram alguma foto da irmã Júlia sentando o piso aqui? Alguém viu? Irmã Júlia, a senhora veio aqui e assentou algum desses pisos? É para isso que a senhora casou bem a irmã Alice, né? Com o pedreiro, para ele fazer isto. Ela não assentou um piso, a senhora passou rejunte a algum desses pisos aqui? Então, talvez a irmã Júlia seria totalmente desnecessária para a reforma da igreja. A gente não precisava dela para nada. Mas Deus, na sua grandeza, vai capacitando cada um, e incrivelmente, talvez eu esteja errado, e o irmão Tesoureiro agora vai olhar para mim com cara feia, mas hoje a irmã Júlia, da sua aposentadoria, chegou ali com a mão fechada e falou assim: pastora, que oferta para ajudar a pagar o piso. E cheguei a arrepiar, quase chorei, porque não vi nenhum outro fazendo isto. Fez? Algum outro fez? Aí, de repente, ela com seu dom torna-se extremamente necessária para a reforma da igreja. O nome disso é corpo. O nome disto é corpo de Cristo. Cada um dentro do seu chamado, da sua capacitação, vai construindo aquilo que Deus colocou em suas mãos como habilidade, entendimento, conhecimento e sabedoria. Sabe o que é incrível sobre isso? É que você não tem outra serventia a não ser servir a Deus. É nosso ofício até a vinda de Cristo. Uma das coisas que me libertou teologicamente é não ter mais a necessidade de discutir a salvação de seu ninguém. Não me pertence mais. Se você é salvo ou não, pouco se me dá. Porque é um problema extremamente seu. Nós passamos então a ser administradores daqueles que abraçam uma salvação de Cristo. E se você abraçou a salvação de Cristo, e agora, José? Diria Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, o que fazer da vida? Eu sou salvo, e agora? Agora eu devo servir a Deus até o dia da vinda de Jesus Cristo, indistintamente, e eu ainda não compreendi uma outra maneira de fazer isso, a não ser na igreja. Ah, mas eu dou oferta para o venezuelano, dou dinheirinho para o venezuelano que está pedindo lá no farol com a criancinha. Tá, contrariando tudo que eu penso e creio, insturdia, como diria o Flávio, insturdia daí também. Como, voltei, inclusive. Esse, não sei não, eu acho que eu estava esquizofrênico nesse dia, porque não é do meu perfil. Passei, vi, meu coração apertou, fui lá, voltei, dei a volta, só para dar o dinheiro para ele. Além do dinheiro, ainda gastei a gasolina. Isso o ímpio faz. Faz melhor do que eu e dá mais do que eu. Não estamos falando disso, não estamos falando de caridade, mera caridade por caridade. Estou falando que foi dado a você um ofício de servir a Cristo até o dia que Ele venha. Se nós chegamos numa geração que não consegue mais focar e está desligada, não está mais aqui, na reunião da empresa, no culto, no jantar de família, não está mais aqui. Nós estamos numa geração também que está perdida de si. Interessantemente, antes de Freud começar a elaborar a psicanálise, diz o relato da história que ele chega a essa conclusão. Aliás, ele só começa a fazer escuta ativa porque ele compreende que as pessoas estavam perdidas de si. Elas precisavam, em primeira instância, antes de qualquer medicamento. E isso fica até um tanto quanto decepcionado com ele, se é que interessa eu estar decepcionado ou não com Freud, mas ele era psiquiatra. E aí ele abandona para ser psicanalista.
Porque ele descobre que antes de qualquer medicamento, que as pessoas precisavam, de fato e de verdade, era o se encontrar. Se religião é religar, se conversão é voltar para Deus, é esse reencontro. Se nós, como diz a historinha de escola bíblica dominical, que a gente chega e fala para as crianças assim, Claudinei, vamos ver se Claudinei frequentou a sala do Cristiano de Gênesis 1. Claudinei, de onde que veio as plantas? Deus olhou para quem e disse, produza plantas. Lá em Gênesis, a tia da sala de criança sabe. Da onde, tia? Ele olhou para a terra e disse, terra, produza plantas. Aí ele foi produzir os peixes. Ele olhou para quem e disse, produza peixes. Para o mar, ele olhou para o mar e disse, mar, produz águas, produzam peixes. E aí ele foi produzir o homem e ele olhou para quem? Para ele e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí a gente escuta isso no seminário, muitos anos atrás. Se você pegar da plantinha e tirar do chão, o que acontece? Se você tirar, porque ela nasceu da terra, se você tirar o peixinho da água e tirar ele fora da água, o que acontece? Porque ele foi produzido. Se você pegar o ser humano e tirar ele de Deus, o que acontece? Porque ele foi produzido de Deus. É inerente ao ser humano servir a divindade, servir ao Deus eterno. É nosso ofício servir até que Ele venha. E quando eu entro numa disforia da minha existência, eu sei que eu fui criado para servir a Deus, mas eu me perco dentro de mim, desse tempo do qual o Vinícius falou, desse tempo do qual nós vivemos, eu me perco e deixo de servir a Deus até a sua vinda. Não diria e não ousaria dizer que é a causa de todos os teus problemas, mas ouso dizer que é parte de todos os teus problemas. Uma parte das tuas crises, das tuas dificuldades de vida, nada mais são o fato de você estar desligado de Deus. E a sua tendência é ir morrendo. Assim como o peixe Claudinei, mas o Iago e mais não sei quem, pegaram os peixes lá na fazenda. Os peixes de lagoa, não sei se peixe de lagoa pode ser chamado de peixe, mas meu sobrinho estava lá para o Tocantins e pegou uns butuados desse tamanho, que ele estava lá fazendo vídeo no YouTube. Eu falei assim, Edinho, queria vergonha, isso é butuado. Eu, que não sou pescador, sei que seria um presto. Aqui a gente pega e solta. Eu falei, está valendo, eu não como mesmo, é só para fazer o vídeo. Então, não sei se aquilo que eles pegaram lá no acampamento era peixe de fato, de verdade, isso é só umas criações de laboratório colocadas no lado. Mas, enfim, achei uma coisa interessante. 1h30, mais ou menos, depois que eles tinham pescado, estava lá, porque chegaram, né, como todo bom pescador, foram almoçar para depois limpar os peixes. E 1h30 depois tinham pego, estavam os peixes lá no tanque, tentando respirar. Não é tira da água e morre de uma vez, não. É bem provável que o peixe ainda acreditava que estava vivo. Assim é o ser humano. Ele vai sendo retirado de Deus e ele leva tempo para descobrir que está morrendo. Às vezes ele morre sem descobrir que morreu. Mas uma coisa é fato. Quando eu me perco de Deus, o caminho é a morte. Então, se eu deixo de servir, e como é que eu faço essa manutenção desse meu relacionamento com Ele? É no serviço diário a Ele. É no relacionamento. É na vida diária. É no meu ofício. E aí a gente quer na caçada, falava, acho que com o Leandro lá no acampamento, quando a gente chega ao ponto de pagar alguém para fazer algo para a igreja, que alguém da igreja foi agraciado com esse dom, é fim de carreira para esse indivíduo. Não é pelo dinheiro. Ora, se eu sei cozinhar, clareando e exemplificando, se eu sei cozinhar, mas eu não quero mais cozinhar para os irmãos porque eu não quero. Então tá, peraí. Minha matemática é assim. Deus colocou em Bezalel, em
Aholiabe, o dom da fundição de todos os metais, da construção do templo, das roupas dos sacerdotes. Mas se ele chegasse lá e falasse assim, não quero fazer isso não. Ah, bonito essa cara, agora eu vou fazer uma roupa bonita para Arão e vou ficar aqui, tudo sujo, construindo. Tá de sacanagem que me encaro, né? Aí a pergunta subsequente é, querido, para que serve? Tem que olhar, porque não ponha esses nomes dos seus filhos. Se eles chegassem a essa conclusão e dissessem isso, para que serviria Bezalel e Aholiabe? Para nada. Sem querer ser muito áspero, até tentando falar em amor, quando Deus põe na vida sua, ou na sua vida, ou na vida de uma pessoa, um dom, mas você se torna bonito demais para servir a Deus na igreja com esse dom, para que você serve? Saca o que Paulo escreve aos Efésios? Para o louvor da sua glória. O que é o louvor da sua glória? Eu me lembro de um concílio que eu vi há muitos anos atrás, ainda da Batista Brasileira, aí o inquisidor perguntou para o candidato, você é dizimista? E todo mundo vai ser ordenado a pastor, eles fazem essa pergunta. Né? Não é só vocês que sofrem com isso, não, pastor também. Eles perguntam. Aí o rapaz, na época, disse, não, porque eu não tenho renda. Mas a minha alma sabe que o dia que tiver, vai dar. Aí um completou assim, então você é um dizimista filosófico. Faz sentido, mas não resolve. Sou ou não sou? Não dá para ser um crente filosófico, sabe? Louvor da sua glória. Começa a soar como vazio, sintético. A minha vida espiritual, quando eu não estou executando, construindo o tabernáculo com o dom que Deus me deu, no caso aqui, literalmente eu me torno uma vida sintética. Eu acho, né? Eu acho que eu sou crente, eu acho que Deus me ama, eu acho que Deus está comigo. Eu ganhei dinheiro, o pastor não ganhou, mas eu ganhei, então Deus está mais comigo do que com ele. Meu Deus, apesar de toda a farsa da Idade Média, ainda tem gente que dá conta de pensar assim, nesse caminho. O pastor tem diabetes, eu não tenho, então Deus está mais comigo do que com ele, né? Não é assim? A olho nu não é assim que funciona? Posso comer doce, pastor não pode, então Deus me ama e não ama tanto ele. Amigo, a Idade Média já acabou, já esclareceram isso, já entenderam que a Igreja Católica errou quando disseram que se um homem ganhava dinheiro era porque Deus abençoava, se ele não ganhava é porque Deus o amaldiçoava. O mundo não funciona mais assim, não é por aí esse aí o caminho. É a questão de deitar e dormir em paz, porque o Senhor abençoa os seus. Ganhar dinheiro, conheço, aliás, pega a lista da Forbes dos homens mais ricos do Brasil e do mundo e me diga quantos são cristãos. Minoria, se tiver. O Elon Musk arrota lá umas bíblias lá, mas vai no dia a dia. Então, meu querido, o ofício que foi te dado é para ser executado até o dia da vinda. E aí eu aprendo mais com eles, é conforme Deus concedeu. E ele termina, conforme tudo que te ordenei, eles farão. E sobre esse serviço, ou sobre esse chamado, ou sobre essa escolha, ou sobre essa capacitação, em resumo, sobre esse dom que Deus deu a cada um, é um engano achar que você pode administrá-lo. É sempre conforme Deus concedeu. Qualquer pessoa que já tenha pastoreado mais de um ano já passou pela experiência do irmão Daudismo querer fazer a administração daquilo. Nós já tivemos casos de pessoas que vão lá, compram uma coisa e traz para a igreja aqui, eu peguei meu dízimo e comprei isso, está aqui, mas como assim, sem autorização? Tu não pode, você não é o administrador do templo. Estou falando de uma coisa simples, mas e o seu dom?
Eu tenho voz, mas eu canto o dia que eu quiser, porque eu não vou me comprometer a vir em ensaio. É impossível não lembrar do falecido Tiago Lucas. Músico, mulher música, mas 4 anos na igreja sem participar do louvor, porque eles eram chiques demais para vir para o ensaio. Vir para o ensaio é coisa de adolescente, eles não podiam vir para o ensaio. Chegaram lá, botaram eles para cantar sem ensaio. E agora já seria falta de ética de eu contar como é que está lá. Mas só vou contar que está doidinho para voltar para cá. Que agora entendeu como é que funciona. Não é assim, isso não é servir a Deus. Querido, eu sou da velha guarda, então para mim, voz no Brasil é Christian Ralph. Louva a Deus? Não. Só tem voz bonita. Isso é conforme Deus, você não escolhe. Já disse para vocês. Poxa, se fosse um critério meu escolher a igreja que eu fosse pastorear, vocês acham que eu estava nessa pendenga? Vocês acham que eu estava dando aula? Então Deus, Ele dá o dom conforme a necessidade que Ele vê em cada momento. Não cabe a mim discutir. Tem umas coisas engraçadas que o pastor ouve. Vamos batizar falando, não está preparado. Irmão, eu acho que agora chegou a hora de você fazer isso para a igreja. Não estou preparado. Dá um ar de santidade, né? Olha, eu sei mais do que Deus. Deus está me chamando para o trem, mas eu sei que eu não sei. Olha que Deus incompetente. Eu sei que não dou conta, mas Deus está achando que eu dou conta. Mas é um otário mesmo esse Deus dos cristãos. Ele não está vendo que eu não dou conta? Se eu estou vendo? Querido, não é assim que funciona. Assim funciona no inferno. Toda falsa humildade vai cair direto no inferno. Toda boa intenção vai para o inferno. Está pavimentado esse ato. O reino de Deus se constrói com sim, Deus, eis-me aqui. O pastor olhou para minha cara e falou assim, você é pastor. Ele não falou, aliás, eu nunca ouvi essa expressão, você vai ser pastor. Eu ouvi de cara na bucha, você é pastor. Mas eu não falava, eu não sabia falar, eu tinha vergonha. Já contei para vocês, né? Nasci feio, mas nasci inteligente. Então, nunca tirei nota baixa, a não ser uma vez. Na 7ª série, História, tinha que apresentar um trabalho na frente sobre a cultura do Egito Antigo. Éramos 4 alunos do grupo, cada um ficou com uma parte. Eu não era crente ainda, mas providencialmente, sei lá, eu fiquei com a religião no Egito. Eu decorei 10 páginas do livro. Como é que mumificava, como é que eles cultuavam, qual era a função do sacerdote. A religião era o último. Aí veio o primeiro amiguinho e falou do governo, veio o segundo falou não sei do quê, veio o segundo falou não sei do quê, do Estado, aí chegou eu lá. Aí ele cutucava e eu lá. Foi a minha primeira grande experiência com plateia. E eu lá. Aí quando a professora viu que não ia rolar, mandou a gente sentar. E ele puxou no meu braço e eu fui arrastando com ele até sentar, porque nem voltar para o lugar eu dei conta. Tirei 0, fiquei de recuperação. Minha única recuperação da minha vida de história na 7ª série, porque eu não tive coragem de falar aquilo que eu sabia. E aí eu chego na igreja, o pastor olha para minha cara e fala assim, você é pastor. Como assim? Como assim? Mas ele me ensinou isso aqui logo cedo. É do jeito que Deus quer, no chamado de Deus. Será que Bezalel estava lá se martirizando? Oh Deus, põe em mim o dom de fundir ouro. Oh Deus, se eu não fundir ouro eu vou morrer. Eu acho que não. Acho que ele foi pego de surpresa também. Só disse, sim Senhor, eis-me aqui. Então, servir a Deus é algo que vem sempre conforme Deus concedeu e Ele quer. Não é eu escolhendo. Veja as pessoas perdidas no vácuo de igreja em igreja, no vácuo da vida, no limbo da vida, no nirvana para os mais afluentes, né? No nirvana da vida, ali, perdido, vagando, no etéreo, conforme diria o poeta clássico.
em cima das nuvens, sempre procurando a razão da existência. A razão da existência está em servir a Deus naquilo que Ele colocou nas suas mãos. Tira você de Deus e você morre. Tira de você o que Deus pôs em você e você morre. Foi assim com esses homens, foram construir o templo. Mas do jeito que Deus quis, conforme o que Deus chamou, a nós cabe dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se a gente vai dar conta, se a gente não vai dar conta, todo mundo já sabe, perco a paciência rapidão quando começa com muita frescura. Mas ainda canta, mas não quero, mas não quero tocar, Falei com ele alguma vez, acho que você poderia tocar bateria. Mas eu não quero, mas eu não gosto, mas eu não canto. Então não toca não. Porque agora a gente parte para o terceiro ponto, para encerrar. Nosso ofício até a vinda de Cristo é servi-lo. Se você não faz isso, você vai ver uma vida miserável em todas as instâncias, emocional, espiritual e existencial. Porque está fora da sua existência. E esse serviço é conforme Deus concedeu a cada um. E aí, por fim, deve ser feito em amor e gratidão. Então, quando começa com muito chilique, quando começa com muita frescura, mas é muita coisa, mas eu não sei ministrar, mas eu não sei peidar, mas eu não sei varrer, não faz. Aprendi isso da pior forma possível. Já morava no fundo da igreja em Bela Vista, trabalhava para a igreja, e o pastor estava lá no escritório, o pastor Carlos, aí ele me chamou, me gritou, porque naquele tempo não tinha telefone, era tudo berro. Eu ficava lá no andar de cima, ele deu um berro, eu disse, ele falou assim, faz isso aqui para mim, que eu não lembro o que foi. E foi incrível, porque foi terapêutico, porque isso fez me voltar lá. Esse dia me fez voltar, foi memória afetiva. Voltei na minha infância. Porque meu pai não tinha problema com correia, porque ele era sapateiro. Então, o que não faltava lá em casa era tira de couro. Tinha tira de couro para todo mundo. Onde que ele estendesse a mão, tinha uma tira de couro. A gente apanhou bem. Foi legal. E o pastor pediu para que eu fizesse qualquer coisa lá, que eu não me lembro o que era, eu dei as costas e saí resmungando. Eu falei, volta aqui, não precisa fazer não. Ele levantou, foi lá e fez. Ele falou assim, nunca mais. E para mim, você não precisa, e nem para Deus, você nunca faça nada resmungando, porque é como nada. Foi memória afetiva, porque se meu pai falasse qualquer coisa, e você desse as costas e resmungasse, ele te chamava de volta e te dava uma surra. Assim, o homem fala na cara, o que tiver de falar, você fala. Mas, meus queridos, o que tem de crente fazendo a obra de Deus de costa e resmungando é uma vergonha. Não é assim que se serve a Deus. Chilique, eu vejo chilique dos detalhes. Eu vejo chilique do ar-condicionado ao peido. O irmão não está bem que dia, soltou um peido aqui em cima, e daí? Se a sua adoração for menor que um peito soltado aqui em cima, é para acabar com o piqui do Goiás, meu querido. Estou sendo assim extremado para nós podermos fazer reflexão sobre como nós temos sido chiliquentos diante de Deus, onde nós não poderíamos ser. Questão de tempo. Como diria meu pai antes de morrer, a gente chega a uma certa idade, se tem uma coisa que a gente perde é a pressa. E se uma coisa que Deus tem me ensinado nos últimos anos é esperar para ver o que vai dar na sua vida. Simplesmente esperar. Sabe? Nós temos a faca e o queijo na mão, e o rato andando de redor, fugindo como leão. Ou a gente come o queijo, ou o rato come. Ou a gente serve a Deus, ou Satanás nos traga. Agora, o que não rola, de fato e de verdade, o que não rola, é esse seu monte de condições para servir a Deus. Aliás, a Bíblia já diz isso, né? Quem olha o tempo, não semeia. Ninguém está preparado para batizar? Não, ninguém está. Ninguém está preparado para ser pastor? Ninguém está. Eu não estou. Cara, depois de 30 anos, vou acordar amanhã e falar assim, gente, o que eu estou fazendo na igreja? Eu não estou preparado para isso.
Eu vou chegar amanhã lá pelas 9h30, eu vou olhar para o meu aluninho, primo do Croix, e vou dizer, gente, eu não estou preparado para ser pedagogo. E a gente vai engolir o choro e continuar, e se preparar amanhã, porque depois da manhã nós não vamos estar preparados de novo. Agora, com Deus não dá para ficar nessa churumela a vida toda. Chega uma hora que tem que parar. Chega uma hora que basta. Ou eu sirvo, ou eu não sirvo. E isso não é um critério meu como pastor dessa igreja, não. Isso é um critério bíblico. É Deus. Encerro dizendo que tenho estado com meu coração apertado por alguns de vós. E agora, se você for um pouquinho inteligente, você vai amarrar e amarrar bem apertado. Você fica preocupado para quem que eu estou jogando? Eu não estou jogando, eu estou pregando ao povo de Deus. Eu estou discutindo a Bíblia, eu estudo. Eu penso. Estou desde janeiro, final de janeiro, pensando nesse texto. E quase caí na caçaba de Satanás ali, quando cheguei e sentei. Falei, nossa, podia ter deixado para pregar esse domingo que tinha mais gente. Pensei, antes do culto, você acha que eu estou preparado para ser pastor? Falei, não. Eu tinha que pedir para ele, eu falei assim, Senhor, eu preparei, foi para hoje. Desde janeiro esperando, hoje. É aqui, agora. Isso é a vida. Então, sabe, chega um momento que eu e você precisamos parar e perguntar como é que nós estamos nesse reino tão amplo, tão chegado, tão implantado, tão efetivo como o reino de Deus agora aqui, nesse tempo. Como é que você está? Eles fizeram tudo de acordo com o que Deus havia ordenado. Fico pensando nos detalhes do tabernáculo, na roupa de Arão, na roupa dos filhos de Arão. Fico pensando nas cortinas, fico pensando na pia, no candelabro, fico pensando no óleo da unção. Cara, esses caras estavam multiprofissional, foi tudo. E se me perguntarem qual é o segredo de Bezalel e Aholiabe, hoje o que eu saberia dizer é, eles disseram, sim Deus, eis-me aqui. Que talvez é o que você esteja precisando dizer. Marido passa, dinheiro passa, filho passa, vida passa. Mas Jesus diz que das palavras dele, nenhum tio passaria. A vida eterna não passa. Deus, eu sou grato, eu te louvo, Deus, pela tua palavra. Deus, vem sobre nós e enche nossos corações. Que cada um possa, Deus, aplicar, ó Deus, fazer o que bem lhe aprouver, ó Deus, a palavra dada. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada uma vida aqui, cada uma vida em casa, Deus, para que o Senhor, ó Deus, olhe e abençoe e chame conforme a tua palavra, que nós possamos aprender a dizer, sim, Deus, eis-me aqui. Sem olhar o tempo, com coração grato, com coração disposto, com gratidão pelo Senhor ter olhado e nos chamado pelo nome, como fez estes dois homens, chamou pelo nome e capacitou. E o Senhor nos chamou pelo nome e nos capacitou. Não nos deixe ser negligentes, não nos deixe ser malditos, não nos deixe afastar de Ti. De tal forma morreremos, Pai. Mas chama-nos a Ti, chama-nos a Tua palavra, dá-nos plenitude da Tua vida, Pai, em um nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor?